Nos últimos dossiês eu comecei a me aprofundar nos quadrinhos da arte comics do universo Sonic, em que no primeiro eu falei sobre a origem do planeta Mobius e no segundo eu falei sobre os Ancient Walkers, os profetas, os avatares da energia do caos. E nesses dois dossiês eu falei rapidamente sobre um Equidna que recebeu o conhecimento dos profetas, mas acabou se corrompendo pelo poder e se tornou um dos seres mais poderosos e perigosos dos quadrinhos. E eu particularmente gosto muito dele e da sua ideia. Hoje trago um dossiê do Enerjak, contando sua história e curiosidades. Apenas avisando que este personagem é exclusivo dos antigos quadrinhos da arte, então não considerem o que irei contar aqui como algo série do Sonic nos jogos. Então, sem mais enrolação, vamos começar! Enerjak surgiu pela primeira vez na edição 35 das HQs do Sonic, lançado em 1996. Como sabemos, os Equidnas, independente da mídia, eles eram seres extremamente inteligentes que usavam muito de seus conhecimentos para se sobressair das outras espécies. E nos quadrinhos da arte não seria diferente. Os Equidnas, mesmo na pré-história, foram os primeiros a construir uma grande cidade e descobrirem a ciência dos antigos humanos, chegando até aí ao espaço. Entre estes Equidnas, nós tínhamos Aurora e Enerjak, que estavam estudando a energia do caos. E impressionados com seus estudos, os profetas, também chamados Ancient Walkers, cederam tal conhecimento para ambos. No entanto, Enerjak se corrompeu perante tanto poder e se colocou contra os profetas e a própria Aurora. Porém, Enerjak ficou poderoso demais ao compreender e utilizar a energia do caos, se tornando forte até para os profetas tentarem o destruir. Então a única alternativa foi espalhar o seu espírito perante a própria energia do caos, em que se tornava impotente sem um corpo físico. Porém, ele poderia reencarnar em outro Equidna caso tenha um nível de poder próximo ao seu. Posteriormente, Enerjak retornou em uma guerra chamada de Guerra Esquecida, ou simplesmente The Forgotten War, em que, resumidamente, uma Multimogul que queria dominar o planeta, mas acabou sendo destronado no passado, retornou com soldados a seu comando e tentou dominar o planeta novamente. Porém, para evitar isso, um grupo de Equidnas, denominados como Cavaleiros da Aurora, tinham como objetivo impedir o próprio Mogul, assim iniciando um conflito. E durante esta guerra, um Equidna, ameaçando derrotar uma Multimogul, fez experimentos com as esmeraldas. Entretanto, tudo deu errado, e Enerjak reencarnou no corpo deste cientista. A ameaça era tão grande que ambos os grupos pausaram seus conflitos para parar o próprio Enerjak. Entretanto, não foi revelado como o vilão foi derrotado. Após isso, anos se passaram e Enerjak tinha sua terceira reencarnação, sendo esta no corpo do Equidna Dimitri, que era um cientista da Angel Island, que junto com seu irmão Edmund tinham como objetivo retornar a Angel Island para o solo da Terra, que após uma reunião com o conselho da Angel Island, essa ideia foi vetada. Enfurecido, Dimitri usou sua ferramenta, chamada de Sifão do Caos, que permitia retirar a energia das esmeraldas para fazer seu plano, e sem o consentimento do conselho. Entretanto, sua máquina deu errado, e das 12 esmeraldas que carregava a ilha, Dimitri destruiu 11 e teve seus poderes transferidos para ele mesmo, se tornando um ser quase onipotente. Consequentemente, Enerjak reencarnou em seu corpo.
Enerjek, no corpo de Dimitri, ameaçou conquistar o planeta Mobius inteiro, fora que ele brevemente conseguiu conquistar a cidade dos Equidnas na Angel Island, a Equidnápolis. Ele só foi parado quando as formigas de fogo comeram a fundação de sua torre, fazendo com que ela desabasse e o enterrasse vivo, acreditando que Dimitri estava morto. Sim, eles acreditaram que uma queda de uma torre iria parar um ser quase onipotente. Puta que... Obviamente, Dimitri não morreu e encontrou seu filho, o Maneker, que acabou transferindo sua mente para o seu filho, o fazendo fundar a Legião Sombria, que seguiam os ensinamentos de Dimitri e que usavam a tecnologia. Tecnologia esta que havia sido banida após o uso do Sifão do Caos. Então, com sua sociedade crescendo de forma escondida e Dimitri enterrado, tinha sua loucura e poder ainda mais aumentado, só esperando a hora certa para o seu retorno. Falando sobre as habilidades de Enerjek, nós não sabemos sobre as reais capacidades dele, mas foi dito que ele é tão poderoso que não poderia ser destruído pelos Ancient Walkers, que são ditos como os únicos seres capazes de dominar 100% os poderes do caos. Mas podemos presumir que os avatares posteriores possuíam um poder semelhante ao seu corpo original. Então, dentre suas capacidades, foi demonstrado que ele tem teletransporte, telepatia, telecinese, controle mental, levitação, controle sobre a matéria em nível molecular, super força, capacidade de lançar rajadas com a energia do caos, virar gigante e muito mais, com seus poderes batendo de frente com o Super Sonic, sendo que o próprio Enerjek justamente já foi nerfado, para justamente o Sonic ter uma chance, e ele derrotou facilmente o Chaos Shadow, sendo esta uma forma do Ouriço Negro e que utiliza a pura força do caos. Agora sobre suas curiosidades, Enerjek até agora foi o único grande vilão que não foi derrotado por um dos personagens de forma justa. Foi graças a circunstâncias e forças externas que garantiram a vitória perante Enerjek. Isso já abrangendo todas as mídias do Sonic, seja jogo, animações, os quadrinhos da IDW, Enerjek foi o único que não foi derrotado de uma maneira justa. Outra coisa é que por mais que vemos que os seus avatares sejam masculinos, aparentemente nada impede que ele possa ter um avatar feminino. Para finalizar, vocês conhecem Ken Penders? Resumidamente, esse cara fez uma bagunça nas histórias do Sonic nos quadrinhos, com coisas bem questionáveis. E foi por culpa dele que não temos o Sonic Chronicles canônico. Agora sou eu reclamando do cara, mas fazendo um vídeo do personagem dele. Mas vai, convenhamos, o Enerjek tem uma ideia legal. Enfim, esse cara criou 400 milhões de Equidnas, e o Enerjek é um deles. E ele processa qualquer um que tiver uma mínima semelhança. E no filme Sonic 2, ele quase processou a Paramount, pois tem um Equidna com traje parecido e poderes semelhantes. Mas assim, o maluco só aparece por 2 minutos. E nem nome ele tem. Acho que ele desistiu, pois viu que ele iria perder. E enfim, isso é tudo que vocês precisam saber sobre o Enerjek. Só lembrando que eu não aprofundei sobre a presença desse vilão na continuidade principal dos quadrinhos, porque essa não é o propósito principal do dossiê. Nos dossiês eu apenas exploro o passado do personagem, sua história em si. Lógico, se o dossiê ficar muito pequeno, não agregar muita informação, eu abranjo mais a sua presente, né, na história principal. Mas creio que o do Enerjek não foi necessário isso. E o Enerjek, ele é um vilão recorrente nos quadrinhos do Sonic. Enfim, espero que tenham gostado de mais um dossiê, falando mais uma vez dos quadrinhos do Sonic, falando sobre suas curiosidades e sobre um dos personagens que eu acho mais interessante. Enfim, um forte abraço a todos, obrigado por assistirem e até a próxima.